Dizer também que o casal, eles são detentores, né? Eles têm conhecimento de informações, como aqui narrada, muito importante contra essa quadrilha. E que corre sério perigo. Quando esse casal foi extorquido por essa quadrilha, eles com certeza serão eliminados. Sim, serão eliminados como queima de arquivo, porque eles são uma testemunha viva contra essa quadrilha. E depois que eles obtiverem tudo o que eles quiserem, eles com certeza vão eliminá-las. E usando aqueles mesmos métodos sutis, que é o temor desse casal. Botar um produto lá no seu alimento que lhe cause um ataque do coração, forjar um assalto com morte na rua. Nós estamos numa cidade violenta, um assalto com morte é uma coisa muito comum. Um atropelamento que não se consegue identificar quem foi o atropelador. Um acidente de automóvel que o autor do acidente também foge sem ser identificado. Uma série de maneiras como pode serem assassinado uma pessoa sem chamar atenção, sem levar a uma investigação, passando desapercebido. E esse é o temor das suas vítimas, do casal. E as pessoas que estão ajudando essa quadrilha nessa prática contra eles, embora seja um pequeno detalhezinho, apenas uma coisinha sutil que eles fazem, na realidade eles estão cooperando para que tudo isso que o casal tem medo venha a se realizar. E provavelmente eles não vão saber quando esse casal for assassinado, porque eles já deverão estar perseguindo outras pessoas, vai estar fazendo gestos, ações, atitudes e palavras sendo praticadas contra outras vítimas dessa quadrilha. E os chefes dessa quadrilha não vão deixar que eles tomem conhecimento do que vai acontecer com esse casal, que irá acontecer com certeza, mas mais à frente, depois de um certo tempo, não vai ser de imediato, para não chamar a atenção. Por isso que, mais uma vez, apelamos para essas pessoas que estejam ajudando essa quadrilha, seja por dinheiro ou por ameaça, que se conscientize de tudo isso que está sendo narrado aqui agora e nos ajude a identificar e aprender, ou pelo menos, não aprender que nós não podemos prender, mas a nós noticiarmos o crime, levarmos ao conhecimento de uma autoridade pública competente, para que então faça as investigações, abra-se o processo, que sejam essas pessoas presas. Mas para isso é necessário que nós tenhamos essas informações mais concretas, porque apenas essas informações que o casal é detentor é insuficiente para que se faça a notícia do crime. Nesse momento também vem a tomar conhecimento o casal de um seu parente que havia sofrido e estava sofrendo perseguições. Isso já tinha acontecido já há alguns anos atrás e vinha se perdurando até o presente momento. E os familiares do casal não quiseram lhe comunicar esse fato, não é? O casal até reclamou porque não nos avisaram antes, etc. E eles informaram que eles não queriam preocupá-lo. E ocorre então que esse parente do casal, um rapaz novo, sem inimigos, não tinha ninguém assim que pudesse lhe querer mal, repentinamente começa a chegar em casa e a dizer que alguém na rua, passando por ele, estavam ameaçando de matá-lo, de fazer-lhe algum mal. No primeiro momento, os familiares mandaram ele tomar cuidado, não sair à noite, estando com cuidado na rua, numa cidade violenta, muito cuidado, etc. E não aconteceu nada. Esses fatos continuaram se repetindo, e ele chegando em casa e contando aos familiares o que estava se passando. Aparentemente, todos esses fatos ocorriam quando não tinha testemunha, porque uma pessoa que vai ameaçar a outra, naturalmente não faz isso com testemunha, ele procura fazer isso quando não tem testemunha, ainda mais que faz verbalmente na rua. E, diante do fato dele não ter sido, e felizmente não ocorreu nenhum dano, nenhum mal a ele,
materialmente falando até aquele momento, que os familiares passaram, então, a ficar duvidando da veracidade dessas afirmações que ele fazia. Volta e meia ele contava que estava sendo ameaçado, alguém falava para ele isso na rua. E de tal maneira que chegou um ponto que os familiares chegaram à conclusão de que ele não estava, que não estava acontecendo aquilo, que ele estava apenas imaginando de que alguém o estava ameaçando, de que alguém estava querendo lhe fazer aqueles males todos que afirmavam ir fazer. E quando agora vem a família contar para o casal esses fatos passados, eles imediatamente, assustados, amedrontados, como sempre, o casal, sabedor desses fatos todos, né, relacionou imediatamente a isso, ao que estava passando com eles, se realmente aquela quadrilha não seria eles autores desses fatos contra esse seu parente. Diante disso, o casal tem medo, muito medo. E qualquer pessoa teria medo diante de todos esses fatos, e eles não são diferentes. E é justamente esse medo que os vem perseguindo desde o início dessas práticas criminosas dessa quadrilha contra eles, que faz com que eles, sempre que saem à rua, fiquem olhando ao seu redor, procurando perceber qualquer coisa de anormal que esteja se passando ao seu redor. E nessa procura para perceber coisas anormais ao seu redor, é que eles percebem situações que outras pessoas normalmente não perceberiam. Que são essas pessoas que se insinuam para dizer, olha, estamos aqui seguindo, estamos te vigiando, estamos te monitorando 24 horas. E todo esse conjunto de fatos, o medo, o fato de estar sendo monitorado, de não ter privacidade dentro da sua residência, nem quando ele está na rua, o medo dele ser morto na rua, o medo deles provocarem a morte dos seus parentes, dos seus entes queridos, provocam-lhe um terror de difícil ultrapassagem. Mas estamos aqui para levar isso ao público, ao conhecimento dos telespectadores, todos esses fatos. E pedindo mais uma vez que nos ajude a solucionar toda essa situação. Com isso fica mais fácil para eles, após condicionar suas vítimas a perceberem a prática, não é, dessa quadrilha através dessas manifestações sutis, condicionou a pessoa naquela situação, eles depois, mesmo quando eles pararem de fazer essa prática sutis, direcionada diretamente contra as suas vítimas, eles passam a usufruir das práticas normais do dia a dia dessas pessoas, que tem pessoas que realmente têm um pigarro, uma pessoa realmente está usando realmente uma camiseta vermelha, muitas pessoas usam, e muitas outras situações. Agora eles passam a usar uma nova modalidade de prática contra esse casal. O casal passa a perceber que todos os dias, quando eles saem à rua, no momento que eles estão saindo à rua, eles encontram uma pessoa que vem vindo pela calçada lendo um livro grosso, lendo aquele livro aberto e lendo e vindo em sua direção. No dia seguinte, no mesmo momento, ele acha aquele estranho, poxa, lendo um livro assim na rua e, poxa, será que ele não tem tempo de sentar no lugar para ler um livro, né? Quando chega no dia seguinte, ele vê uma outra pessoa também lendo um livro. Pois, tem alguma coisa a ver isso. No terceiro dia, uma outra pessoa lendo um livro. 2 dias depois, lendo o livro. Depois, 3 dias depois, uma pessoa lendo um livro. Depois passa uma semana a pessoa lendo um livro de manhã cedo, outro livro lendo um livro de tarde. Aí já condicionou a pessoa. Em continuidade a isso, eles passam em seguida a sempre que uma pessoa, colocam pessoas lendo uma revista. Aí sempre que ele sai de manhã cedo, nenhuma modalidade, pessoa lendo uma revista. Depois uma pessoa lendo um jornal, abre o jornal, as 2 folhas, jornal grande, e vem lendo aquele jornal na rua, quase batendo nele. E vê isso durante várias semanas.
chega de um lado da rua, do outro lado da rua vem vindo duas pessoas, uma passando por um lado lendo uma revista, outra no sentido contrário lendo uma revista. E a pessoa percebe tudo isso, porque a pessoa já está condicionada pelo medo, pelo terror, a perceber as coisas ao seu redor. E isso ele fica alarmado. Poxa, será que isso é coincidência? Será que isso é por causa dessa quadrilha? Por que eles estão fazendo isso? Porque no primeiro momento a pessoa não consegue entender o porquê disso. Por que eles estão fazendo isso? Ele não está fazendo mal nenhum em tese, não está fazendo nada, não está dando um tiro, não está ameaçando de dar uma facada, não está fazendo nada disso. Em tese, aparentemente não. Mas intrinsecamente, sim. Todos esses fatos têm a ver com um contexto geral, finalmente, o objetivo, que é desestabilizar, fazer com que as pessoas fiquem em constante interrogatório a si mesma, perguntando se isso é normal, se aquilo ali foi coincidência. E assim perdurou por várias semanas, meses. E atualmente, esporadicamente, eventualmente pode ocorrer isso. Outra modalidade também utilizada por essa quadrilha contra o casal é quando eles começaram a perceber pessoas que na rua lhe pedem esmola em determinado momento, pedindo esmola e pedindo informações. Isso veio concomitantemente. Ele chegava do metrô, subindo no metrô, chegava na praça, as pessoas lhe pediam informação de rua. É uma coisa normal, porque realmente na saída do metrô a pessoa realmente pede informações ali onde fica a rua tal. Mas isso aconteceu muito a miúdo, durante vários dias e durante semanas, sempre encontrando, durante uma semana, 2, 3 vezes por semana, pessoas lhe pedindo informações de rua naquele local. E o mesmo, concomitantemente, mendigos. Não os mendigos que a pessoa identifica logo realmente como mendigo, pessoa doentes mentais, mas uns mendigos assim que não tinha muita aparência de mendigos. Quer dizer, estava com a roupa assim meia suja e tal, mas não era bem um mendigo, e pedindo-lhe esmola. E isso aconteceu diversas vezes, durante semanas, sempre acontecendo isso aí, diversas vezes, não todos os dias, mas diversas vezes. Condicionou o casal a perceber, sempre que alguém lhe pede uma informação de uma rua e sempre que alguém lhe pede uma esmola, ele sempre liga a essa situação ocorrida antes. De tal maneira que quando isso foi percebido pelo casal, quando eles estavam num momento assim de apreensão, num momento assim de que eles estavam resolvendo algum assunto, seja na sua casa, seja se dirigindo a alguma atividade familiar na cidade, em algum lugar em que havia um motivo para ele ficar um pouco nervoso, apreensivo para poder resolver logo aquela coisa, etc. E a quadrilha, sabendo daquele momento, porque eles monitoravam eles 24 horas, colocava então essas pessoas na esquina pedindo-lhe uma informação, outras vezes pedindo-lhe uma esmola. Como para dizer, olha, nós estamos aqui te vigiando, estamos te seguindo. E com isso lhe causar atingir a sua estabilidade emocional, né? Atingir a sua psíquica. Tendo em vista os fatos até aqui narrados, dá para se perceber que o casal não dispõe de fatos suficientes para noticiar o crime. Por isso, mais uma vez, vemos aqui solicitar, pedir às pessoas que estão nos assistindo e mesmo as pessoas que tenham ajudado a essa quadrilha, seja por dinheiro ou por ter sido ameaçadas. As pessoas, de modo geral, que tenham conhecimento de alguma informação que possa nos ajudar. Nome e endereço dos chefes dessa quadrilha, dos comparsas dessa quadrilha. Nome de empresas utilizadas por essa quadrilha para contratar pessoas para trabalharem para elas. Nome de empresas dessa quadrilha utilizada como fachada para poder ameaçar as suas vítimas. Como essa quadrilha opera, como ela faz o pagamento dessas pessoas, onde fica guardado os cadastros dessas pessoas. Enfim, toda e qualquer informação que possa ajudar o casal a ir a uma delegacia e a noticiar o crime. Que aí sim, ele vai ter uns dados suficientes que vai permitir que seja noticiado o crime e que seja aberta uma investigação, o que eles não dispõem até o presente momento. Nos próximos programas relataremos novos fatos pelos quais o casal vem passando.